Estamos de volta com Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre um assunto que, pela nossa conversa, entra em pauta muito menos do que deveria, a ergonomia. Por isso, neste segundo bloco, nós temos a participação do fisioterapeuta Luiz Paulo Vieira, o Lupa. Oi, Lupa, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, Glaucio, estar aqui. Falar um pouquinho sobre ergonomia, né? Um item aí que realmente, às vezes, passa um pouco despercebido no dia a dia. E a gente talvez não se dá conta, como o doutor mencionou no primeiro bloco, que realmente a ergonomia está em todos os momentos. Quer seja dentro do ambiente de trabalho ou quer seja ele fora do ambiente de trabalho. Nas duas linhas, elas são extremamente importantes a gente ter as conotações corretas, justamente para que, às vezes, em alguma delas, quer seja dentro de casa, fora do serviço ou dentro do serviço, que a gente não desenvolva algum problema que às vezes se perpetua e traga consequências futuras. Maravilha. Marcelo, a gente trouxe o Lupa aqui porque ele entende tudo do assunto, viu? E a gente vai aprender bastante agora, né, Glaucio? Com certeza, a gente vai aprender como sentar, como ficar, quando mudar de posição. Lupa, para a gente começar, quais são os principais problemas de saúde desencadeados pela falta de ergonomia? Eu vi que no primeiro bloco vocês mencionaram sobre dorsalgia. E essa dorsalgia realmente é uma das que mais tem problema. Mas a gente pode melhorar um pouquinho essa forma de expressão. Nós podemos levar em consideração a lombalgia, propriamente dito, que é a parte da lombar atrás do umbigo lá, que pega desde a L5, né, até L1, T12 aproximadamente, que é atrás do umbigo. Essa parte baixa e a parte de cima, que começa no pescoço aqui, e vem mais ou menos na altura do peito, logo ali atrás, que pega da T1 até T7, T8, que fica ali na asinha atrás das costas, essas duas partes do corpo nosso são as mais acometidas. Muitas vezes não é propriamente as tendinites que a gente vê que são as maiores incidências. Talvez as configurações que se fazem dos trabalhos e às vezes os levantamentos talvez nos levem até a uma tendência de tudo que nós falarmos sobre ergonomia, às vezes nos remete sempre, olha, tendinite. Já pensa nas lesões, né? Isso, mas normalmente você tem a cervicalgia, que são as dores aqui em cima do trapézio, que elas são muito acometidas e às vezes se passa um pouco despercebido porque se junta um pouco com a questão de fibromialgia que a mulher tem, e às vezes aquilo passa um dado despercebido, enfim. Mas de qualquer forma, a resposta para a sua pergunta é que a parte de cima, cervicalgia, e a parte de baixo, lombalgia, são as duas que mais acometem a falta de ergonomia. E são dores que normalmente as pessoas relatam depois de um dia estafante, de muito trabalho, uma carga pesada, né? Justamente, e que no consultório chega bastante, né? Uma das queixas mais prevalentes dentro de uma unidade básica de saúde, por exemplo, é dor lombar. E você tem várias causas para essa questão da dor lombar e nem sempre é vinculado ao ambiente de trabalho. Às vezes a gente atende... Demora muito para chegar. Sim, mas você tem questões do seu dia a dia que podem ser facilitadoras, né? Então, às vezes dentro do que é o trabalho doméstico, dentro do que é o serviço da casa, mesmo que seja alguém que trabalhe fora, são situações que intensificam a repetição daquele movimento, que não necessariamente você faz só no ambiente de trabalho. Né? E normalmente demora para identificar que essa dor é relacionada à ergonomia? A gente vai ficando mais treinado a um determinado tipo de queixa. A gente fala sobre padrão. Então, há um padrão mecânico ou não naquela dor lombar? Ou é um padrão inflamatório? Que aí são causas bem diferentes. Quando você tem um padrão mecânico, ela é dependente do movimento. Quando você tem um padrão inflamatório, ela independe do movimento. Ela tem um fator causal, só dói quando eu faço esse movimento. Ou não, eu acordo, eu tenho uma rigidez da articulação, eu tenho uma alteração inflamatória, então começa a ter vermelhidão. Mas o mecânico pode levar ao inflamatório? Não, são causas diferentes. Às vezes você tem os dois componentes juntos, né? Especialmente em determinados períodos da vida. Então, às vezes você vai abrir quadros de artrite reumatoide, por exemplo, em idade mais avançada, e você já tem artrose estabelecida, que é uma lesão que é mecânica pelo desgaste articular, né? E que você necessita de fazer adequações ergonômicas para poder fazer o ajuste e o manejo não farmacológico daquilo, né? Não depender só do remédio. Lupa, normalmente quando o paciente ele chega na clínica de fisioterapia, ele já trilhou um longo caminho com dores ou normalmente eles vão rápido? Não vão rápido. Mesmo porque o que acontece é que na prática, quando a gente vê, muitos desses pacientes eles começam com uma dor pequena
e que muitas vezes ele consegue suportar aquela dor pequena e às vezes o repouso e no dia seguinte após essa dor ele acorda até razoavelmente bem. E aí mecanicamente ao movimentar, às vezes ele aquece um pouco o corpo, movimenta aqui e ali, aquilo passa e ele vai levando. O que acaba acontecendo é que muitas vezes, tanto a parte da lombar como a cervical que a gente mencionou, nós estamos dentro dessa linha de raciocínio, é que o serviço que às vezes alguma dessas pessoas executam, eles ficam às vezes ou fazendo movimentos contínuos, pegando pesos ou movimentando o braço, ou às vezes ficam estáticos, parados, que a gente chama de trabalho isométrico, né? Estático ele fazendo algum movimento com o braço, mas estaticamente ele está com a lombar parada. E assim por diante. Então, nessa situação, em alguns casos, vai passando o tempo, e aí quando chega no consultório, você vai trilhar a história, você observa que ele tem um relato de dores, no mínimo aí de 30 a 40 dias, salvo quando ele tem uma dor aguda que o impossibilita de trabalhar, e nesse caso ele vai e lhe procura. Caso contrário, aquelas dores pequenas, ele vai postergando até um determinado momento que de repente ele te procura já numa dor já de subaguda para crônica, enfim, e assim por diante. E às vezes já tem já algum quadro estabelecido de contratura muscular, rigidez, pouca vascularização no tecido, porque a contração muscular faz com que você tenha uma permeabilidade sanguínea menor. As trocas metabólicas são menores e aí você tem uma incidência de rigidez e tensão e dor maior nesse local, porque já está mais alongado a dor dessa pessoa. Então, a resposta para que você me perguntou é que realmente, normalmente não é na fase aguda. Já sofreu bastante. O estilo de vida mais moderno, né, com o uso excessivo de celular, por exemplo, tem desencadeado problemas, né? Sim. Problemas de muitas dores. Esses problemas, eles são ligados à ergonomia? São ligados. Por quê? O celular, ele traz uma situação muito interessante. Você, em 90% das vezes, digamos assim, eu não vou falar 100%, porque tudo tem uma diferença, né, doutor? Mas em 90% das vezes você tem uma situação isométrica no sentido de você ficar numa posição estática com o braço, o que movimenta são os dedos e você às vezes passa horas ali. Em alguns momentos, se você está num lugar igual estamos aqui, você pode até apoiar o braço, mas na maioria das vezes na rua, no carro, quem está atrás, enfim, no dia a dia na rua, andando, você sempre está com o braço erguido. Ou coloca ele aqui, né, e vai fazendo as outras coisas com aquele celular aqui também. O que acontece é que muitas vezes, tanto aqui contraído dessa forma, quanto aqui segurando, a gente tem uma contração isométrica. Essa contração isométrica é parecida com aquilo que a gente vê, para dar um exemplo quem nos assiste, quando a gente tem aquelas provas lá no Big Brother, alguém que fez e você percebeu e viu na televisão, que a pessoa coloca a mão no carro, segura por um tempo, e aquele que tirar a mão mais rápido, ele é desclassificado. Você pode ver que a maioria das pessoas não consegue ficar com o braço apoiado lá. Eu tô com dor só de olhar. É, porque é uma contração isométrica, ocorre uma fadiga. Essa fadiga, ela causa dor, né, doutor? Sim. E automaticamente, quando você está aqui, você começa a ter uma contração da musculatura do trapézio que tem que erguer o nosso braço. Essa contração é que traz aquele ardume, que é aquela dor, e muitas vezes quando a gente tem um nervo que desce para o braço, esse nervo também é comprimido. Automaticamente você tem dor nos braços também. Dor aqui e dor no braço. Então é muito ruim essa questão do celular nos dias de hoje, porque a incidência de cervicalgia ou cervicobraquialgia, que é uma dor estendida, ela passa a ser muito mais comum nos dias de hoje do que nós vimos antigamente. A vida moderna trazendo problemas modernos. Sim, a gente tem a impressão às vezes de que uma contração isométrica, que é essa contração que não gera movimento, ela é menos dispendiosa, menos danosa, mas a manutenção dela a longo prazo é lesiva e causa muito desconforto. Então, às vezes a gente tem muita força para poder fazer contrações que são fáceis, que vão gerar movimento, mas não tem fortalecimento e resistência muscular para fazer a contração isométrica. E você não consegue manter a postura adequada, não consegue fazer a alternância adequada do movimento ali, porque não tem estabilização de core, né, da musculatura do abdômen, paravertebral. E isso vai causando essas dores de longo prazo. E a hora que você tem uma lesão estabelecida, como uma contratura, isso é extremamente doloroso. Agora, vamos voltar lá para o ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, quais são, primeiro, os principais pontos de atenção?
os pontos de atenção para que você não tenha problemas de saúde nesse sentido, Exatamente. né? Bom, a primeira coisa é você evitar posturas estáticas contínuas. Então, a mudança de posição, até aqui, quando nós estávamos aqui, antes de começarmos o bloco, né? Você me perguntava sobre a mudança de postura, de cruzar a perna. A gente ouve falar que a perna cruzada não é muito bom, mas assim também não é, fica essa dúvida. Isso. O que acontece é que quando nós falamos de repetitividade, então nós podemos levar ao pé da letra repetitividade da seguinte forma. Se eu ficar estático numa posição, eu estou repetindo continuadamente, sem intervalos, uma posição contínua. Ela não é boa. Se eu tiver movimento repetitivo, que ele é um isotônico, nós movimentamos ou pegamos algo, também ele é contínuo e ele não é bom. Então tudo que é contínuo e repetitivo não é bom. Então, se você chegar num ambiente de trabalho em que você tem uma bancada que você trabalha com o braço, alguma peça, movimentando o saco, enfim, qualquer que seja o trabalho, uma bancada, é sempre bom que você tenha, por exemplo, um tabladinho na frente ou apoio de pé, que nós chamamos, e aí tem várias configurações de acordo com o tipo de serviço, para que você alterne a posição de uma perna e outra hora a posição de outra perna. Essa alternância, ela causa vou ser redundante, né? Você causa uma alternância de grupos musculares que estabilizam o seu corpo em pé. Essa alternância faz com que você evite a fadiga, que é o que o doutor mencionou, que é muito danoso quando a gente tem a isometria, porque você tem uma hipoxia, diminuição de circulação local e aquilo começa a latejar e dar dor. Então a alternância daquilo relaxa um músculo e contrai o outro. Então tem quando estratégia. você troca, tem estratégia. Então no ambiente de trabalho você tem essas situações que tem que ser analisada para quem faz um serviço contínuo. Então a resposta é a seguinte: no ambiente de trabalho você tem que evitar as posturas que são contínuas, quer sejam elas estáticas ou de movimentos. E qual a hora certa de mudar? É quando eu começo a sentir dor ou tem um tempo já em que eu preciso mudar de posição antes de começar a sentir dor? No movimento do trabalho do dia a dia, é conforme o seu conforto mesmo. Você vai verificando aquilo, porque cada um tem um nível de resistência diferente. Cada um tem um grupo muscular, tem outros que tem uma condição... Já viu aqueles corredores que um tem mais capacidade para correr 100 metros, distância curta, outro distância longa? Essa capacidade muscular, ela é muito individual. Então você pega um ambiente de trabalho onde você tem inúmeras pessoas, às vezes um vai trocar o pé mais rápido do que o outro. O que importa é que o ambiente esteja adequado à pessoa de trabalho, porque ele inconscientemente ele utiliza aquilo na necessidade que o corpo lhe pede. Agora, levando em consideração que a gente tem da NR17, ela preconiza que a cada 50 minutos você tenha 10 minutos de intervalo. Então, dentro daquele ambiente, naquele momento de trabalho, vai pelo conforto dele. Porém, a NR estabelece que a cada 50 minutos é necessário que a gente pare a atividade por 10 minutos para poder promover, na verdade, um relaxamento do grupo muscular que você esteja fazendo, qualquer que seja ele. E trabalhar com uma qualidade, assim, como ele falou, sem dor, traz uma série de benefícios para o indivíduo, né, Marcelo? Sim, isso é fundamental para a percepção de saúde, isso é fundamental para a performance, para a produtividade, porque a gente fala que é a entrega no ambiente de trabalho, né? Quando você tem uma atividade, então, se eu trabalho como um operador de máquinas numa determinada empresa e eu preciso manter a minha produtividade elevada, o movimento é repetitivo e eu tenho uma dor, dificilmente eu vou conseguir manter a minha função até o final do meu turno, conforme a gente vai chegando numa cronicidade dessa dor, né? Então, hoje eu vou levando, amanhã eu tomo remédio e vou levando, vou acumulando aquilo que é lesivo, até que chega um momento que eu não consigo executar o movimento mais, que eu acumulei o prejuízo há muito tempo. Então, se eu faço os descansos, eu vou agir preventivamente e vou diminuindo riscos, né? Riscos à segurança e riscos à minha saúde. Só um detalhe, só para acrescentar nessa questão da contração muscular e tudo mais, até que o doutor falou, pode perceber que muitas vezes que a gente vai ao médico e tem umas dores, digamos, quer seja da lombar ou da cervical, que são grandes incidências, né, que a gente tem no dia a dia, você pode ver que muitas vezes o médico faz ali um raio-x preventivo para ver se não há uma lesão, porque é necessário, ou uma ressonância, enfim, aquilo que ele achar. E posteriormente, na grande maioria das vezes, ele faz uma solicitação através de um receituário de algum remédio que na maioria das vezes
ele é um componente entre analgésico e relaxante muscular. Pode observar, como os Tandenes, Tandrilax, enfim, Mioflex, e toda aquela gama, Miozan, enfim, e assim por diante, porque na maioria das vezes, o médico observa no relato do paciente, igual o doutor mencionou, que vem, você vai colhendo aquela queixa e tudo mais, você detecta o ambiente ergonomicamente não favorável, tenta traçar uma orientação verbal a essa pessoa e depois no final, né, para poder tentar ali resolver o problema, você também usa ali uma medicação que tem relaxante muscular, justamente porque o componente relaxante muscular, o médico detecta que naquele momento, aquelas contrações, quer seja embaixo ou em cima, por falta de core ou por falta de alongamento e etc e tal, promove uma contração e dá dor. Então ele fala, vou te dar um relaxante muscular. Então tá aí uma situação interessante até para a gente poder deixar demonstrado o quanto que isso é danoso. Por isso que um ambiente de trabalho qualquer que seja ele estiver devidamente adequado, você evita todas essas situações. E por experiência própria, a medicação até melhora, mas é a ergonomia que vai resolver o problema. Marcelo, a gente se despede de você, né? Obrigada mais uma vez por tanta contribuição. Foi um prazer, Glaucia, é sempre bom poder estar aqui e contribuir. Lupa, você continua com a gente, depois do intervalo a gente volta. Deixar um abraço também ao doutor, obrigado pela participação aí. Realmente essas situações de ergonomia, elas são um assunto muito bom para ser levado a todos aqueles que não têm no dia a dia essa explicação que a gente está tentando levá-la. E depois do intervalo você vai ter muito mais explicações. A gente volta com o Luiz Paulo Vieira para dar dicas para melhorar o dia a dia. A gente já volta.